A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você que está conosco nesta hora de culto. Que o Espírito de Deus possa estar nos usando este meio para levar até você uma palavra de esperança, de alegria, e que você possa cultuar conosco. Vamos juntos adorar ao único que é digno de toda adoração. Não importa aonde você esteja, não importa onde você se encontra, o Espírito de Deus está aí. O Senhor está onde você está. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o nosso culto seja verdadeiro, que o nosso culto seja agradável a Deus, que possamos em um só coração, em uma só alma, estar se curvando diante do Deus Todo-Poderoso. Se você pode parar por esse instante, pare, porque o mais importante agora é cultuarmos ao nosso Deus. Faça como Maria, um pouco que é necessário parar para falar com Deus, para prestar-lhe culto. Oremos ao Senhor. Grande Deus, não há outro igual a Ti. Nós estamos mais uma vez diante do Senhor em adoração. Bendito seja o Senhor pela vida da igreja, dos irmãos, que nesta hora, Senhor, estão também rendendo louvores, rendendo o coração, rendendo-te culto, Senhor. Ó Deus, que o nosso culto seja verdadeiro, que o Senhor se agrade de nós. O Espírito de Deus manifesta com poder nos quatro cantos desta cidade, deste mundo, alcançando os corações, os de perto, os de longe, os que estão na fazenda, os que estão nos sítios, nas grandes cidades, nos grandes países. Ó Deus, visita em nome de Jesus, levando a Tua palavra, levando o Teu Evangelho Santo, as boas novas de salvação. Que o Senhor nos use como Teus canais, portadores do Teu Evangelho, para levarmos a Tua santa palavra. Conduza-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, para oferecer-te o melhor, porque o Senhor é digno do melhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 3, será lida nesse instante. Irmãos, diz Paulo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, esta é a alegria que enche o nosso coração, de saber que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, foram pagos por Cristo lá na cruz. Eu quero convidar o nosso irmão o presbítero Carlão para que venha orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Oremos com o presbítero Carlão. Mas, irmãos, vamos orar ao Senhor nesta hora, para que Ele possa abençoar este nosso culto. Eu sei que o povo, às vezes, distante fisicamente do templo, da casa do Senhor, mas presente conosco em oração, pedindo a Deus socorro às nossas necessidades.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pois tu és boníssimo nos nossos dias. O Senhor tem nos dado socorro diante das nossas aflições. O Senhor tem visitado as nossas necessidades e tem as suprido, ó Pai, segundo o teu querer. E o teu querer é bom sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por este momento de culto. Perdoa as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. Tem misericórdia da tua igreja. Visita cada irmão, ó Deus, nessa hora, na sua necessidade. Que eles possam estar conosco, Pai, sintonizados e atentos à voz do Senhor, pela tua palavra, pelo louvor e pelos cânticos que nós vamos entoar, engrandecendo o teu santo nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos, orando em nome de Jesus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, com o coração limpo, pelo sangue de Jesus, ofereçamos a Ele os nossos louvores. Adore ao Senhor, cante. Meus irmãos, nessa data tão especial para nós cristãos, eu fico me perguntando como poderíamos associar todo o contexto dessa data com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Percebemos que há uma angústia muito grande em vários corações. Eu não sei o que motiva a sua angústia em casa, onde você está, meu irmão. Talvez seja o medo de ser afligido por uma doença. Talvez seja o medo de que familiares sejam afligidos por essa doença. Talvez seja o medo do incerto em relação ao futuro, em relação ao seu emprego, em relação à sua empresa. Mas podemos e devemos aprender com o exemplo de Cristo. Não comparando, mas Cristo, quando subiu no Getsemane, ele estava angustiado, coração entristecido, diante daquele cenário que vinha à sua frente. Mas ele simplesmente entregou ao propósito do Senhor e cumpriu as dores dele, as dores nossas, para fazer a vontade do Pai e viver no final. Aprendamos, irmãos, aprendamos em nome de Jesus, aprendamos a deixar o Senhor fazer a vontade dele, deixar o Senhor cumprir a jornada que ele tem para nós, que possamos nos quebrantar na presença dele e viver segundo a vontade dele e pela cruz, na cruz, em nome de Jesus. Meu Salvador.
graça recebi por tua cruz, da morte e dor, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Aleluias. Para sempre exaltado é o Senhor, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador.
Meus irmãos, tivemos problemas técnicos, mas estamos de volta, graças a Deus, acompanhando aqui no grupo da igreja. Agradecemos a todos pelas orações. Sabemos que é para Deus, fazemos para Deus e sabemos que em nome de Jesus Ele há de batalhar nessas pequenas dificuldades. É a segunda apenas, então em nome de Jesus há de muito corrigir, mas faremos a honra e glória do teu nome. Sim, Senhor, o Senhor vive, assim que o Senhor foi exaltado, pela certeza de que o Senhor vive, é que nós estamos aqui. Cantemos, igreja, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
cremos, Pai, de que o sacrifício imerecido por nós não foi em vão, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toca as nossas vidas. Faça, Pai, que percebamos, Deus, que não precisamos temer o futuro, que não precisamos temer os problemas, Pai, porque o Senhor está conosco.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo o que acontece tem o controle do nosso Deus. Tivemos várias técnicas, mas estamos de volta, glorificando ao Senhor, e o culto na presença do nosso Deus é uma continuidade. Continuemos adorando ao único que é digno de adoração. O nosso abraço especial hoje vai para a irmã Delza. Alô, irmã Delza, que o Senhor te abençoe neste dia, nessa data tão preciosa. Deus seja contigo, minha irmã, e fortalecendo e ajudando, socorrendo e dando a você alegria no seu viver. Que o Senhor seja contigo. Temos vários irmãos que estão comunicando, enviando o seu alô. No final do culto nós falaremos o nome com grande alegria, mandando um abraço. Então se inscreva, fale, mande o seu alô aqui para nós, inclusive dizendo da sua compreensão desses momentos de transmissão que às vezes caem mesmo e a gente precisa retomar. Graças a Deus estamos de volta. Meus queridos, outro assunto sempre interessante para nós tratarmos com toda a igreja, e aqui em especial eu falo aos membros da igreja IPINAC, são os dízimos e ofertas. Muitos irmãos perguntando a respeito. Meus queridos, logo abaixo temos aí a conta da igreja aparecendo para você depositar diretamente, fazer sua transferência, ou caso contrário, você procure um outro meio. Mas não deixe de contribuir os seus dízimos e as suas ofertas para a manutenção deste trabalho. O templo está fechado, mas o aluguel continua, né, meu irmão? Então temos os encargos, todo a respeito da nossa igreja, e você, membro da igreja, continue ajudando a manter este trabalho, que, se Deus quiser, vai passar e logo voltaremos a congregar, a estarmos juntos. Então, está aí o número da conta da igreja para você depositar ou fazer a sua transferência. Caso não seja membro da igreja e queira ajudar esta obra, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quero convidá-lo para meditar conosco na palavra do nosso Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 24. Pela manhã, nós falamos até o versículo 12, agora eu retomo com você a partir do versículo 13 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O nosso tema da noite é da desilusão para a evangelização. A palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez a intenção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tens nos dado. Obrigado por esta hora em que podemos abrir a tua palavra e nela meditarmos. Fala conosco, Senhor. Alimenta o teu povo, visita cada irmão, ó meu Senhor, levando a tua verdade, fortalecendo, animando na caminhada. Em nome de Jesus, nós pedimos, continue, Senhor, abençoando toda a transmissão, para que corações sejam tocados e atingidos, e transformados e impactados para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o ditado popular diz que a esperança é a última que morre, ou enquanto há vida, há esperança. Eu gostaria de dizer que, na verdade, não é enquanto há vida, há esperança, mas enquanto há esperança, há vida. Quem perde a esperança vê sua vida transformar-se em mera sobrevivência, numa rotina monótona, tediosa, insossa, deprimente, repulsiva e um fardo
de sofrimento e dor. Quem perde a esperança vai levando tudo na base do deixa a vida me levar, vida leva eu. Pessoas sem esperança frequentemente expressam seu senso de realidade, seus sentimentos sobre si mesmas, dizendo que desejam morrer. E algumas vezes tais pessoas até atentam contra a própria vida. A esperança move o coração. A esperança nos enche de entusiasmo. Mas se perdemos a esperança, então o que nos resta realmente é sermos afetados pela monotonia, pela repetição, pelo céu cinzento, onde não divisamos nenhum horizonte alvissareiro, alegre e feliz. Nesses dias, muitas pessoas têm perdido a esperança. Muitas pessoas já não creem mais que tem solução para o Brasil, solução para o mundo, solução para si mesma, solução para o seu casamento, solução para o seu futuro, para o seu emprego, para a sua empresa. Muitas pessoas hoje já não creem mais no futuro e já não mais se retroalimentam dos sonhos. Estamos vivendo o tempo da morte dos sonhos, da morte dos ideais, da morte das propostas de objetivos da vida. Talvez eu esteja falando com você que também está nessa mesma estrada da desilusão, da estrada da decepção e da desesperança. Talvez você se identifica com estes caminheiros de Emaús, que naquele dia tinha tudo para glorificar, exaltar, celebrar a festa da ressurreição, mas tomados pela desilusão e sem atinarem para a ressurreição, seguiram, retornaram, retroagiram, voltaram para Emaús, desertando os caminhos do Senhor, desertando a igreja e retrocedendo na sua fé. Quem sabe eu esteja falando com você que está aí se identificando com discípulos desiludidos, com discípulos deprimidos, com discípulos desesperançosos na estrada de Emaús. Notem, o versículo de número 13 fala para nós sobre eles, mesmo não falando o nome do segundo. O primeiro é Cleopas, mas o segundo não se sabe o nome, ainda que não sabendo o nome do segundo, mas o comportamento dele expressa um quadro de desesperança. Versículo 13 diz: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, o dia da alegria, o dia que Cristo venceu a morte, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A distância tomava conta do coração daqueles dois discípulos. Queriam distância do lugar da adoração. O foco era Jerusalém, o lugar aonde se deu a ressurreição. Mas agora eles querem distância, não querem mais estarem juntos, e desesperados, desiludidos e desesperançosos, frustrados, eles regressam para Emaús. Não deixaram a luz da ressurreição iluminar o caminho deles e agora seguem rumo à escuridão.
desistiram de andar com os cristãos, com os 12, desistiram de andar com os servos do Senhor e agora estão indo na contramão da fé. Estão desertando ou estão sendo desigrejados, não querendo mais nada com a palavra, com a fé, com Jesus e com a igreja. Esqueceram que o crente não caminha para o caos como eles estavam caminhando para Emaús, mas caminha sim para o encontro da brilhante estrela da manhã. Nós não estamos caminhando para o caos, estamos caminhando para o triunfo. A nossa caminhada deve ser para frente e não retrocedermos como os dois retrocederam para o caminho de Emaús. Lucas é o único evangelista que narra o caminho de Emaús. Lucas era médico, grego, ele sabe a respeito da medicina, e aqui nós podemos olhar Lucas escrevendo sob o olhar da medicina e até mesmo da psicologia, mostrando-nos como que o médico dos médicos, um psicólogo incomparável Jesus, trata com aqueles que estão no caminho da desilusão, trata com aqueles que estão na depressão, trata com aqueles que estão na desesperança. Se você apresenta esse quadro lúgubre, esse quadro cinzento da sua vida, saiba nessa noite, saiba nessa hora, como que Jesus está aqui para tratar com você, para ir até você e para trazer ao seu coração a alegria e fazer reviver em tua alma a esperança. Quais são as causas das frustrações desses discípulos e quais são as possíveis causas que estão também acometendo a tua alma, deixando você desesperançado? Quais são as causas? A primeira causa, o texto nos apresenta no versículo 14. Diz aí: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estes dois discípulos conversavam no caminho de Emaús de todas as coisas que haviam sido sucedidas, mas eles perderam o foco daquilo que era o mais importante. Deveriam estar conversando sobre a ressurreição de Cristo, falando da esperança que renasceu. Ao invés disso, eles são tomados pelas notícias das tragédias. Ao invés disso, as suas mentes estão focadas no passado de dor, de sofrimento, de morte e de desesperança no Cristo do Messias, que eles achavam que seria aquele que redimiria a Israel. Eles conversam de tudo, menos do Cristo ressurreto. Perderam o foco da caminhada. Quem sabe você está tomado pela desesperança, pela depressão, porque você conversa de tudo com seus irmãos, com seus amigos, através das redes sociais, através do celular, mas você não foca com eles no centro do diálogo, que é Cristo. Fala de tudo, da atualização das mortes do mundo pelo coronavírus, o tempo todo as notícias bombardeando você, só notícias catastróficas, notícias terríveis, notícias de morte, e você está acuado, achando que a vida então é essa de viver dentro da sua caverna. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta hora
para dizer a você que você não precisa estar com as suas conversas sofocadas nas tragédias. Você precisa retomar o centro da sua fala para falar da esperança que há em Cristo Jesus, do Evangelho, da salvação em Cristo, daquilo que Deus está fazendo soberanamente sobre o mundo, tratando, purificando os corações. Você, como cristão, como servo de Deus, não pode se deixar levar pelas más notícias, porque no caminho que estamos rumo à Canaã celestial, Jesus está conosco e nós não podemos deixar-nos levar pelas notícias trágicas. Eles conversavam de tudo, menos da ressurreição. Qual é o foco da sua fala? O que você está conversando no dia a dia? Você, o que comenta? Falar é muito bom, aconselho você realmente a dialogar. Eles estavam dialogando, isso é positivo. Não fique trancado, trancada dentro do seu quarto, sem querer conversar com ninguém. Converse, fale, ligue para o irmão, ligue para o pastor, vamos orar, liga para o presbítero, liga para o diácono, liga para nós conversarmos sobre as várias coisas, mas o foco principal não pode ser deixado de lado. Jesus, a esperança nossa. Cristo, aquele que ressuscitou, ele deve ser o foco das nossas conversas. A desesperança tomava conta do coração dos discípulos, porque perderam o foco. A segunda coisa que aconteceu com eles, e por isso estavam inundados de desesperança, versículos 16 e 17, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Tristeza. A tristeza tomava conta do coração dos discípulos. E a tristeza extravasou tanto que nos olhos deles, eles não conseguiam ver que era Jesus que estava com eles. A tristeza inundou a mente e os olhos dos discípulos. Jesus estava presente, mas eles, quem sabe tomados pelas lágrimas, pela decepção, somente focado em notícias trágicas, não perceberam que Jesus estava presente. Meus queridos, não podemos entristecer como aqueles que não têm esperança, ainda que nós estejamos tristes, mas não abatidos, ainda que a tristeza esteja por todos os lados, mas nós nos alegramos no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, meu querido, que nesta noite o Espírito de Deus enxugue dos seus olhos toda lágrima, que nesta noite o Espírito do Senhor visite as suas emoções, para que tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que constrói, tudo aquilo que traz esperança, inunde o seu coração, para que você não se deixe consumir pela tristeza. Nós não podemos nos entristecer como aqueles que estão tristes neste momento, agora pelo coronavírus. A tristeza deles é por não saber a saída, por não conhecer a cura, mas nós conhecemos o Jesus que está acima de tudo. Nós conhecemos o Cristo que nos fortalece, que nos ajuda, que nos alegra, o Jesus que não está abalado pelo coronavírus. Sim, meu querido, é debaixo da sombra do Onipotente que você precisa descansar. Não deixe que a tristeza venha estar carcomendo você,
mas que você possa se alegrar no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. O versículo 21 nos mostra uma outra causa que estava levando os discípulos à desesperança, a perda da esperança. O versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos. Notem, eles só têm os olhos para o passado. Eles estão focados no passado. Desistiram de esperar. A esperança deles embotou. A esperança deles fugiu. Eles agora estão dizendo que nós esperávamos, mas não esperamos mais. Estes homens haviam depositado a esperança num Jesus social, num Jesus político, num Jesus econômico, aquele que iria destronar César do poder e iria de maneira física assentar-se no trono romano para reger Roma e todo o império e reger todo Israel. Acharam que era dessa forma, com essa arma, que Jesus iria prevalecer. Mas as armas da nossa vitória não são carnais. As armas da nossa vitória, elas são espirituais em Cristo Jesus. E Jesus mostrou isso, que não é pela força, mas é pelo seu amor que Ele conquista os corações. E Jesus, então, se deixa morrer, se deixa matar, Ele ressuscita, está com eles, mas eles estão olhando para trás, no retrovisor, para trás da história, dizendo: nós esperávamos e não esperamos mais. Por quê? Porque eles estão crendo em um outro evangelho, estão crendo em uma outra mensagem. Jesus nunca prometeu que estaria no trono físico, romano, destronando César. O destronamento do Senhor é de forma diferente. Não é com armamento bélico, é pelo seu poder, é pelo seu espírito, é pelas armas espirituais da nossa vitória. Amados irmãos, estes discípulos estão com um fundamento falho, porque eles esperavam um Messias político, um Messias social e econômico, e eles também não estavam apossados da ressurreição. Por isso a desesperança tomava conta do coração deles. Mas por último, uma última causa que eu aponto nesse texto é o ceticismo. O ceticismo fez com que aqueles discípulos se deixassem tomar pela desesperança. O versículo 21 diz: nós esperávamos. O versículo 22, eles continuam dizendo: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Notem como que as evidências estão diante desses discípulos, mas eles não creem. As mulheres foram ao túmulo e disseram: está vazio. Depois o próprio Pedro e João foram também ao túmulo e voltaram dizendo: está vazio. Com exatidão afirmavam isso para esses discípulos.
mulheres falando, homens falando, todos testemunhando, e até mesmo anjos dizendo que ele não estava mais no túmulo, mas o sedismo, a incredulidade tomava conta do coração dos discípulos, e eles não creram diante das evidências cristalinas, robustas, que comprovavam a ressurreição de Jesus. Eles não criam. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade. Eu não creio que seja por acaso que Deus permite um coronavírus vir sobre o mundo. É para que o mundo se volte para o Senhor. É para que o mundo perceba que um simples vírus pode virar de cabeça para baixo, de maneira que o homem é vulnerável, o homem é frágil. Por isso precisa buscar ao Senhor, deixar sua incredulidade no chão, enterrada com o pó da terra, e voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor. As evidências estão diante de nós. Até hoje ninguém pode explicar de maneira exata o que aconteceu com o túmulo, a não ser crer na ressurreição. Muitas vozes se levantaram, muitas crenças se levantaram, mas nenhuma delas consegue derrubar a veracidade do túmulo vazio. Meu querido, creia. Meu querido, as evidências estão diante de você. As evidências de pessoas salvas pelo Cristo que continua salvando. E se hoje eu posso dizer da salvação ganha em Cristo Jesus, é porque Ele continua vivo e continua salvando. O nosso Salvador está vivo e continua salvando. E você nessa noite, deixe cair por terra todo o seu ceticismo, deixe cair por terra toda a sua incredulidade e creia em Jesus que está vivo. As evidências estão por todas as partes. Aqui no texto, anjos, mulheres, testemunhas oculares, testemunhas entre os discípulos foram até o túmulo, e o túmulo está vazio. Mas quem não crê e vive com o seu ceticismo, acaba indo para envolver-se na desesperança. Aquele que não crê que o Senhor está vivo e continua no seu ceticismo, haverá de ser tomado pela depressão. Mas Jesus aponta nesse texto para nós a maneira e o caminho pelo qual Ele opera a sua cura. Jesus diagnostica meticulosamente as suas mentes e corações. Chegou até esses discípulos de uma maneira generosa. O versículo 15 diz que Jesus aproximou-se daqueles discípulos. Os discípulos haviam desistido de Jesus, mas Jesus não desiste dos seus. Jesus vai até o caminho aonde os desiludidos estão, para os restaurarem, para trazê-los de volta. Jesus os encontra no caminho da desistência, para trazê-los de volta para o caminho da convivência. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste dos desistentes. E aquele que começou a boa obra em você e em mim, em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus aproximou-se daqueles dois discípulos errantes,
desiludidos e desesperançados, Ele não desistiu deles. Jesus aproxima e Ele, onisciente que é, permite os pacientes o desabafo. Note que o Senhor pergunta para eles: o que é que vos preocupa à medida que caminhais? É lógico que Jesus sabe das nossas preocupações. É lógico que Jesus conhece e sabe das preocupações daqueles discípulos. Mas Jesus permite seus pacientes desabafarem, falarem, expressarem a sua dor. Ele oportuniza os pacientes a demonstrarem a raiva que estava nos seus corações, a dor, os reais motivos que eles tinham para alegar, até mesmo porque esses motivos eles verão depois que não tinham fundamento. Eles verão depois que essas alegações eram queixas de pessoas que não estavam vivendo na sombra do Cristo ressurreto. Por isso mesmo, o sofrimento tomava conta do coração deles, mas no final da caminhada, no final do itinerário daqueles dois discípulos, a história deles será mudada. Por quê? Porque o desabafo foi oportunizado pelo psicólogo incomparável. E Jesus nessa noite também chega ao teu coração, a você, aonde quer que esteja, e pergunta: quais são as suas preocupações? O que é que está trazendo a desesperança em sua alma? Quais são os motivos da sua conversa? Quais são os motivos do seu diálogo? O que preocupa a tua alma? O que preocupa você? Por que as lágrimas? Por que o choro? Por que a desilusão? O Senhor Jesus é aquele que vem para mudar a nossa história, para mudar a sua história. E nessa noite você pode desabafar diante dele. Um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, Ele não desprezará. Chore, mas chore aos pés de Jesus. Derrame diante dele o seu coração, as suas lágrimas. Derrame diante dele a sua alma, porque Jesus é aquele que lhe convida nessa noite a entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com ele. A cura veio, a cura chegou através de Jesus de Nazaré. O texto nos diz no versículo 25, que Jesus usou algumas ferramentas para poder trazer o renascimento da esperança no coração daqueles discípulos. O versículo 25 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus está tocando no coração deles, percebendo que o coração estava duro, e Jesus quer um coração quebrantado na sua presença. Ó nécios e tardos de coração. O problema estava no coração, nas emoções fragilizadas, e Jesus toca no coração para poder gerar transformação. E Ele nessa noite está lhe pedindo: filho meu, dá-me o teu coração, dá o teu coração para Jesus, e Ele haverá de colocá-lo dentro da ordem. As suas emoções, as saídas da sua vida estão afetadas nessa hora. Jesus é aquele que cura o coração. Note que Jesus, no versículo 25 a 27, vai começar com eles uma caminhada bíblica. E ele diz que eles estavam nécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós selecionamos textos bíblicos que mais nos convêm,
para poder estarmos agarrados a eles, e eles às vezes, fora do seu contexto, não trazem o resultado que nós gostaríamos nos momentos difíceis. Por isso Jesus nessa noite está dizendo a você e a mim, que nós devemos ler toda a palavra, porque de Gênesis ao Apocalipse fala dele, mas naquela hora ele está validando o Antigo Testamento, dizendo que desde Moisés, passando pelos profetas, falavam do sofrimento dele e da dor. Muitas vezes você só ouviu o evangelho da prosperidade, o evangelho que só fala das glórias de Cristo e não do sofrimento dele. Mas Jesus está corrigindo os seus discípulos e está dizendo que eles eram tardos para crer tudo aquilo que os profetas e Moisés falaram a respeito dele, que o Cristo deveria padecer e depois ir para a glória. O evangelho todo, a Bíblia toda deve ser lida por todos nós, deve ser examinada, e Jesus abriu as Escrituras e foi trazendo a eles o alento e o reviver da esperança. É tempo de meditar na palavra, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de voltar às promessas do Senhor, é tempo de examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de Jesus. A palavra de Deus nos cura. O salmista, no Salmo 119, versículo 50, ele diz: o que me vivifica na minha angústia o que me fortalece na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Leiamos as Escrituras, porque Jesus usou a palavra para reviver a esperança dos discípulos. E quando eles já estavam chegando em Emaús, eles disseram: já é tarde, Senhor. Jesus fez menção de passar adiante. Eles disseram: já é tarde, o dia já declina, o dia já foi embora, fica, Senhor. E eles insistiram com Jesus para que entrasse. A presença de Jesus no lar. Eis a necessidade nessa hora. Oh, que você também não deixe Jesus do lado de fora do seu lar. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de dizer: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, tens o meu lar, tens a minha vida, tens, Senhor, tudo aqui para habitar. Entre, Senhor. Ah, meu querido, Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele diz: entrarei e cearei com ele e ele comigo. Faça você também esse convite a Jesus nessa noite. Sua presença traz alegria, sua presença traz paz. O versículo 30 diz que ele trouxe comunhão na família, assentou-se à mesa, a mesa da comunhão, da presença de Jesus. O Cristo que está conosco em nossa mesa, que come conosco, se alimenta. Ele é o provedor e abençoador do pão. Tomou o pão, levantou e deu graças. Pela graça dele não vai faltar. O pão que o Senhor abençoa, ele multiplica e não vai faltar. O texto diz que os olhos deles foram abertos. Antes os olhos fechados, agora seus olhos são abertos, porque Jesus abriu os olhos dos discípulos. A esperança renasceu. Os teus olhos estão tomados pelas lágrimas, pelas tristezas, desesperança, e nessa noite o Jesus que está presente possa tocar em teus olhos, para que você enxergue a vida com os olhos de Deus, com os olhos das Escrituras, com os olhos espirituais. O texto diz que ele fez arder
o coração dos discípulos enquanto expunha a palavra de Deus. A Bíblia faz arder o coração e faz renascer a esperança. Os discípulos percorreram aquele longo caminho da decepção, mas no final eles foram transformados, eles foram mudados, creram no Cristo ressurreto. Se você se sente só nessa noite, caminhando num caminho de frustrações, creia, Jesus está perto de você. Ele pode preencher o vazio da tua alma. Ele quer ouvir o seu desabafo. Se você se sente desamparado, Jesus levanta você. Jesus te põe de pé. Você caiu e fracassou, Jesus te dá uma nova chance. As pessoas lhe rejeitaram, Jesus não te rejeita. Você desistiu do Senhor, Ele não desiste de você. Se você se sente desencorajado, Jesus acende uma chama de esperança no seu coração e renova você nesta hora. Ele está perguntando a você: o que é que me preocupa à medida que você caminha, à medida que os dias passam? Quais são as últimas notícias que você tem para contar? Sim, querido, a última notícia não é o último que foi afetado no país tal ou aqui mesmo na nossa cidade. A última notícia não é de desgraça. A última notícia é de graça, é da graça. A última notícia é que Jesus está vivo, ressuscitou. Louvado seja o nome dele. O texto conclui dizendo que os discípulos, quando perceberam a presença de Jesus, naquela mesma hora, levantaram e regressaram para Jerusalém para anunciar a todos as boas novas. Saíram do caminho da desilusão e agora estão no caminho da evangelização. Naquela mesma hora da noite, eles haviam dito que era perigoso, o dia já declina, Senhor, adentra, porque o dia já foi embora, certamente malfeitores ou tantos outros perigos pelo caminho. Mas agora, na força do Senhor, no poder do Cristo ressurreto, que trouxe de novo a esperança no coração deles, seus olhos brilharam, seus corações ardendo em chamas, naquela mesma hora da noite, sem temerem a nada, eles regressaram para poder proclamar as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua alegria, que o Senhor nos ensine na nossa caminhada, que Ele está presente. Ele é o divino companheiro do caminho. Ele vai conosco na nossa jornada. Ele restaura a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua viva e gloriosa esperança. Hoje e sempre. Amém. Fica, Senhor, meu Salvador. O Jesus que fica conosco nas nossas
estradas da nossa caminhada. O Senhor que vai conosco na nossa jornada e vai até o fim. Ele não parou no meio da estrada. Ele foi até o fim na estrada de Emaús. Não sei qual o caminho que você está nele. Que o Senhor te redirecione. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que a esperança brote e renasça no teu coração, para você retomar a caminhada junto com Jesus. Antes da oração final, nós queremos mandar o nosso abraço aos amados irmãos conectados aqui conosco. Alô, Joana, Deus te abençoe, Joana. Oi, Valdeci, Deus é contigo. Minha amada Cleia, Edilson. Oi, Vilma, Mafalda lá na roça, Deus é contigo. Oi, Cássia, Sara, lá no Camboriú, Áurea, Karine, Valdete em Divinópolis, Deus abençoe Valdete. Oi, Elisângela, Deus é contigo. Terezinha Celestino, lá perto de Foz do Iguaçu, meu Deus. Oi, Mísia, Deus te abençoe, Mísia. Raquel, Robson, Nelson, Evanida, vereadora lá em Grão-Mogol, Deus é contigo, Evanida. Alô, Roberto, presbítero, Fátima, pastor Wellington, Deus é contigo, irmão. Cíntia, Ruth, Gi, Noêmia, Neilton, Carol, Rejane, Deus abençoe Rejane, Paula Frois, Maria Flávia, Ivânia, Shirley, tantas pessoas conectadas aqui conosco. Muito obrigado. Deus é contigo nas estradas da vida. E se você está em alguma dessa estrada aqui, que pareça ser essa de Emaús, que nessa noite o Senhor possa redirecionar e trazer esperança, alegria na sua caminhada. Você não está sozinho. Jesus é o divino companheiro do caminho. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pelas misericórdias do Senhor que nos assistem a cada dia, a cada instante. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que estejamos desiludidos, desapontados, desesperançosos, o Senhor conhece nossas dificuldades, o Senhor conhece nossas emoções, os nossos corações e mentes, e o Senhor vem para restaurar. Que nesta hora o Senhor esteja restaurando vidas, restaurando corações, tocando para gerar mudanças, que tenhamos uma semana redirecionada pelo Senhor, e o Senhor nos ensine a retomarmos para o caminho certo, quando estivermos no caminho errado, Senhor. Deus, dê-nos o fogo da evangelização ardendo em nossos corações, para enxergarmos nesse tempo, Senhor, campos que branquejam para a ceifa, vidas sedentas, necessitadas da Tua Palavra. Que esta Palavra chegue aos corações mais longínquos, levando, Senhor, boas novas de salvação, boas novas de restauração, boas novas de restituição, boas novas de redirecionamento na caminhada. Bendito seja o Senhor, divino companheiro do caminho. Fica conosco, com toda a tua igreja, com todo o teu povo, onde quer que esteja. O Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, com a graça de Deus, no meio de semana, nas nossas lives, e também no próximo domingo, 9 horas da manhã, e à noite, 19h30, no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Deus abençoe a você e o seu lar com toda sorte de bênçãos. Grande abraço.